Então, na verdade, apenas para fazer um complemento do canal, que eu acho que não faz muito sentido, é assim, de repente eles estão cobrando porque eventualmente em algum momento eu disse que, então se eles quisessem que se aprendesse um dos mandamentos, eles que falassem antes, claro, mas é que ao invés disso, eles optaram por um método de ficar lançando dificuldades para que de repente a pessoa busque. Só que eu não concordo com isso, porque eventualmente pode haver outros métodos, outros sofrimentos, ou mesmo a pessoa desejar buscar os mandamentos por uma busca intelectual. Então o que eles fizeram? Nós podemos falar dos mandamentos, porque eles também fizeram em pouquíssimos momentos, eu não acreditei, ou eventualmente lançar dificuldade, para forçar. Eu não concordo com essa situação, que você ou se fala dos mandamentos, ou se minta para a pessoa. Ou alguém prega para ela sobre os mandamentos, ou se minta para ela. Eu prefiro que ela enfrente as suas dificuldades naturais e que não haja mentirosidade forçada contra ela. Em relação aos meus filhos espirituais, claro que eu tive uma grande dúvida. Então essas pessoas, eventualmente, entendo que talvez tenha sido a dúvida delas, mas isso de qualquer forma eu tinha mudado a opinião, não adianta pegar o meu comentário anterior. Só que não é bem isso. Não é que eu mudei de opinião, é que eles fizeram uma opção em que só tinha essas duas alternativas. Ou nós atrapalhamos a vida da pessoa, ou falamos dos mandamentos diretamente para ela, para a pessoa, no caso para mim. Eu falo, não, mas eu não prefiro nenhum nem outro. Em relação aos meus filhos espirituais, eu prefiro eu não falar dos mandamentos e não lançar mentira na vida dos outros. Eu prefiro que elas aprendam por elas mesmas. Né? No máximo, às vezes, em uma situação, eu poderia dar uma dica ou outra. Claro que havia possibilidade de impositividade, mas não era isso. Então não era, mas então nós estamos sugerindo impositividade para o Alex, porque em relação aos filhos espirituais dele, no caso, os meus, né, os que seriam os meus filhos espirituais, porque eventualmente ele disse isso ele criticou em relação à igreja, mais ou menos. Eu critiquei em relação à igreja porque eles não falaram dos mandamentos suficientemente, tendo a oportunidade de o fazer e preferiram ir pelo caminho da mentirosidade, quando não era necessário. E aí me cheira a probabilidade é que seja o ocultismo. No meu caso, não. Em relação aos meus filhos espirituais, não é isso. Entendo que haja fala dos mandamentos seja uma impositividade. Mas eu não prefiro nenhum nem outro, nem falar dos mandamentos e nem mentir para as pessoas para gerar sofrimento para elas. As mentiras que lançaram contra mim não eram apenas doutrinárias, eram pessoais. E em relação à questão cristã, eu não entenderia como sendo mentira, né? A propagação ali da doutrina cristã para mim. Então não é que eu estou falando, mas eu queria que as pessoas falassem dos mandamentos. Claro, mas é porque no caso delas, elas optaram erradamente por um caminho de mentirosidade. Eu não sei se eu ia preferir que eles falassem dos mandamentos se ninguém me atacasse apenas com a doutrina cristã. Se eu não fosse atacado, tudo bem. Mas aí eu não ia cobrar que fosse falar dos mandamentos. Porque não teria porquê. Não teria motivo. Eu não teria dificuldade. A igreja, no caso, supostamente, hipoteticamente, não teria me causado problemas. Ou mesmo outras pessoas. Mas se eles não me causam problemas, eu não preciso dos mandamentos. Ou eu posso aprender sozinho por outras dificuldades. Mas aí a culpa não é da igreja. Essa é a questão. No caso específico de eu com os meus filhos espirituais, não, peraí. Eu prefiro fazer do jeito que eu entendo certo, que eu entendo leal. Que eu entendo leal, porra. Sem eu causar dificuldades para ninguém. E eu não preciso fazer dos mandamentos, porque eu não tenho dó. Eu não preciso falar dos mandamentos, porque eu não tenho dó em relação às pessoas. E também não preciso lançar mentira, porque eu não concordo com o método. Lógico, mas aí é por isso. Se vocês estão falando sobre isso, não. Talvez o que eu estou dizendo é que haja outras obrigatoriedades, outros motivos pelos quais eu seria obrigado a falar dos mandamentos. É sobre esses que eu estou pensando. Não a comparação com a minha situação, que teve mentira evada no processo, de repente, para me forçar os mandamentos. Mas lá era uma coisa ou outra de acordo com a percepção deles, de acordo com o pensamento de quem me atacou. E de quem queria me ensinar os mandamentos. Mas eles escolheram ou um ou outro. Eu tô pensando fora dessa caixa, essa caixinha mentirosa de surpresas deles. Eu tô pensando fora desse conceito. Eles não, eles colocaram isso como metodologia. Eu falo, não, mas não. Tem várias outras formas de fazer. De repente só ficar dentro da pregação cristã literal. Vai falando uma coisa ou outra. Agora, não um monte de mentirosidade. No meu caso, justamente, é o que eu preferiria. Talvez falar uma coisa ou outra. Eu não conhecia os mandamentos até 2019, mas se eu conhecesse falar uma coisa ou outra, sem impor e sem mentir. Mas eu faria o processo de uma maneira diferente, de uma maneira diferenciada. Em relação aos meus filhos. Agora, em relação às pessoas que tentaram pregar para mim, que não seriam meus pais, porque eu já era convertido por outras pessoas, ou mesmo por essas pessoas que me converteram, mas que também me causaram problemas, eles escolheram um método, eles escolheram um modus operandi para eventualmente trabalhar essa questão. Então essa é a questão. Então não é comparável a mim, Alex, se você cobrou a igreja, ou alguém, não só a igreja, mas alguém de falar os mandamentos para você,
Então agora você tem que falar dos mandamentos para os outros. Não, porque o meu processo de ensino seria diferente. Eu não faria isso. Esses caras estão sugerindo, não, mas o processo pediu que eventualmente se falasse não, porque eventualmente eu pedi para que se falasse os mandamentos, já que eles iriam fazer a opção pela mentirosidade. E não falaram suficientemente sobre os mandamentos. E fizeram a opção pela mentira. Por lançar várias mentiras sobre mim e mentiras doutrinárias, seja sobre o Novo ou o Velho Testamento. Para eventualmente provocar, para machucar o coração da pessoa. O que é dolo, o que é intenção, o que para mim é soberbo, tem que ser repreendido. Mas para mim eu prefiro os mandamentos dentro dessas duas opções. Eu preferia que não fosse feita nenhuma dessas duas opções para mim, que eles ficassem apenas dentro da doutrina cristã dos argumentos literais. E se fosse para fazer uma crítica a mim, só aquilo que é verdade, sem falso testemunho, sem nada. Sem provocação. Ah, mas para os mandamentos, não. Sem provocação. Liso. Sem provocação. E deixar que eu aprenda sozinho, se for o caso, sem falso testemunho, sem impedimento de fonte de vida. Sem mentira nenhuma. Se optaram pela mentira, então falem mais dos mandamentos. É melhor falar dos mandamentos do que mentir. Nesse sentido que eu estou falando. Agora, se for comparar com o meu processo, não precisaria nem falar dos mandamentos. Eu estou falando que é melhor você escolher os mandamentos se você optou em falar muita mentira para mim. Se qualquer pessoa que prega para mim optou, me convertendo ou não importa. Tendo sido a pessoa que me converteu ou não importa aqui. Se ela não optou por fazer mentira, ela não tem a obrigação de falar dos mandamentos. Para quê? Se ela não está me causando sofrimento nenhum. Ela não tem obrigação, mas é justamente o meu método no que se refere aos meus filhos espirituais. Se eu não prejudico as pessoas, eu não preciso falar dos mandamentos. Essa é a questão. Agora é diferente porque eventualmente eu conheço a doutrina. Mas aí não é que seja tão diferente assim, porque se fosse obrigatório, seria obrigado por outros motivos. Não porque eu optei em falar mentira para os meus filhos espirituais. Ficar mentindo para machucar. Eu não optei isso. Eu não fiz essa opção. Então essa opção é inválida, desleal. Entendeu? Então, e por isso, o fato de eu não preferir a mentira me desobriga, pelo menos em grande parte, talvez não inteiramente, mas em grande parte, a falar dos mandamentos para as pessoas. Não tenho por que falar. Porque eu não estou prejudicando elas. Se elas precisarem buscar por outro motivo, por outro sofrimento, eu não sou causa do sofrimento delas. Se elas precisarem por outro motivo, elas têm todo direito. Talvez justamente por esses outros sofrimentos, talvez eu tivesse que falar. Mas isso estava sendo calculado. Não sei até hoje, não cheguei a uma resposta que eu me sinta inteiramente convencido e dizer assim, não, tem que falar dos mandamentos? Não precisa falar. Não. É uma questão meio vaga, mas independente, apenas para dizer que não, para que eu vou falar dos mandamentos? Eu não causei dificuldade na vida dos outros. Talvez para prevenir as outras dificuldades que as pessoas têm. Mas vocês vão me convir que essa obrigação diminui, uma vez que eu não causei dificuldade nenhuma para elas. E se elas quiserem por outras dificuldades, elas têm todo o direito, porque elas não estão presas e elas podem buscar por elas mesmas. Né? Se eventualmente elas acharem que precisam. Né? Então, esse é o conceito. Valeu.